Amém. Que bênção, a graça de Jesus que transforma, que veio até nós, nos alcançou, nos encontrou, mudou a nossa vida, e devemos celebrar essa graça do Senhor Jesus no nosso coração. Como é bom poder falar da graça de Deus, do amor de Deus, poder fazer parte do alvo do amor, da graça de Deus, e poder reconhecer isso, em poder reconhecer que fomos alcançados por essa graça, porque o Deus Todo-Poderoso veio até nós, veio mudar a nossa história. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, todos nós estamos desviados, afastados da presença de Deus, mas o Senhor veio até nós, veio nos resgatar, veio mudar a nossa história, veio mudar a sua história, uma oportunidade que todos nós temos de experimentar essa maravilhosa graça. E a minha oração, meu desejo nessa noite, que esta maravilhosa graça alcance o seu coração, alcance o seu lar, a sua família, que você possa reconhecer o valor da sua vida, que você possa reconhecer o quanto você é importante para o reino de Deus, o quanto você é importante para o Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, eu estarei lendo os 2 primeiros versículos, mas convido você a permanecer com a sua Bíblia aberta para nós estarmos acompanhando no decorrer da mensagem algumas lições importantes sobre a presença vinda de Jesus até nós. Lucas capítulo 15, versos 1 e 2, diz assim a Bíblia, palavra de Deus: Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração, amém? Vamos orar? Nosso Deus, obrigado, Deus, por esta graça maravilhosa que nos alcançou. Obrigado, Deus, porque o Senhor veio até nós, através de Jesus, o teu Filho amado. E obrigado, Deus, porque este encontro, este chamado, transformou, Deus, a minha vida. E a minha oração, Senhor, que esta presença, que esta graça, transforme vidas nessa noite, em nome de Jesus. Ó Deus, visita, ó Pai, cada lar nesta hora, cada vida aqui no templo. Deus, que sejamos, ó Pai, tomados pelo Espírito Santo do Senhor. Venha, ó Pai, até nós, revele a Tua vontade, Senhor, conscientiza-nos, ó Deus, da nossa fraqueza, da nossa limitação, e nos ajude, Senhor, a nessa noite sermos, ó Deus, alcançados por esta graça. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos, amém e amém. O Evangelho de Lucas é o maior dos evangelhos e o mais longo livro do Novo Testamento. É o evangelho mais completo, porque esse evangelho, o evangelista Lucas, trata da infância, da juventude, da vida, do ministério, da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Aproximadamente escrito no ano 58 a 60 depois de Cristo. O evangelho de Lucas foi escrito para Teófano, aqui significa aquele que ama Deus ou amigo de Deus, provavelmente um oficial romano que cria em Cristo e agora precisava se firmar na fé. Podemos dizer que é um livro de discipulado. Podemos dizer que através desse livro, através desse evangelho, Lucas estava mostrando a Teófilo e para nos ensinar a permanecer em Cristo e poder desfrutar desta graça, porque uma vez desfrutada da graça de Deus, na presença de Jesus até nós precisamos permanecer firmes nos seus ensinamentos. Nos ensina a buscar a direção de Deus. E certamente a mensagem central está no capítulo 19, verso 10, que diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele apresenta Jesus Cristo como compassivo Filho do Homem, que veio até nós, veio viver entre os pecadores, veio para amá-los, veio para ajudá-los e morrer por eles. E esse homem, que está acima de todos os outros homens, este homem santo, o príncipe da paz, o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele que não é outro a não ser o Deus eterno, diante de quem os anjos cobrem as suas faces,
este homem recebe pecadores. Esse homem veio até nós, esse homem deixou a sua glória, esse homem veio até nós, habitou entre nós, para revelar a sua maravilhosa graça, para restaurar o homem, porque o pecado separa o homem de Deus, o pecado ele destrói a humanidade, mas Cristo veio até nós para trazer vida, Cristo veio até nós para mudar a nossa história, Cristo veio até nós para transformar vidas para a honra e para a glória do seu santo nome. E certamente uma linguagem de anjo é necessário para descrever um amor tão extraordinário e poderoso. E se você permanecer com a sua Bíblia aberta, você vai acompanhar que o próprio Senhor Jesus, ele ilustra bem claro, usando 3 parábolas para deixar bem claro a sua vinda até nós. Jesus usava a simplicidade das palavras, das parábolas, das ilustrações, para que o homem pudesse compreender de todas as formas o quanto ele é valoroso. Jesus ele deixa bem claro, ele usava tudo o que tinha naquele momento, naquela época, ele revelava ao homem para que ele pudesse compreender o seu valor, para que ele pudesse compreender o valor da família, para que ele pudesse compreender o quanto ele é amado. E assim, meus amados, nós somos amados por Deus. Assim ele veio até nós para revelar essa graça, ele veio até nós para mudar a nossa história. E há 3 pontos importantes nós podemos declarar nesse texto, podemos ver nesse texto a razão do que ele veio até nós. A primeira, ele veio até nós para recuperar os valores perdidos de fora de nossa casa, de fora dos nossos templos, revelando que todos têm o alcance do seu amor. É a primeira parábola que Jesus ele deixa bem claro a partir do versículo 3 até o versículo 7, quando ele fala do homem, do pastor, contando as ovelhas, e ele viu que estava faltando uma ovelha, e ele então guardou as 99, e ele então foi em busca daquela ovelha perdida. Aqui nós podemos aprender essa primeira lição da vinda de Jesus até nós: todos são valorosos diante de Deus. E o Senhor Jesus, ele deixa bem claro, usando essa ilustração do pastor, usando essa ilustração desse homem, sobre a importância daquela ovelha perdida, a importância daquela ovelha que estava sozinha, daquela ovelha que estava machucada, com a sua preocupação. Eu preciso buscar aquela ovelha, eu preciso encontrar aquela ovelha, ela é importante para mim. Eu tenho 99, mas o Senhor me deu 100, eu preciso buscar essa ovelha perdida. E aí nós podemos observar, meus amados, que todos nós somos importantes para Deus e para uns com os outros. Precisamos resgatar as pessoas, precisamos orar, precisamos amar, precisamos estar juntos, precisamos nos preocupar com elas, precisamos falar do amor de Deus, precisamos buscar os afastados, precisamos animar os desanimados, os que não conhecem a Deus, precisamos buscar vidas, precisamos buscar famílias inteiras, porque o amor de Deus é para toda a humanidade. A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Todas as pessoas ao nosso redor do nosso templo são importantes para Deus. Todas as pessoas que moram ao redor da nossa casa, os nossos vizinhos, são importantes para Deus. Todas as pessoas que trabalham conosco, caminham conosco dia a dia, são importantes para o nosso Deus. Nós precisamos reconhecer o valor de cada vida, de cada ser humano, o valor de cada pessoa. Aquelas pessoas que estão nas sarjetas, aquelas pessoas que estão nas prisões, aquelas pessoas que estão drogadas, aquelas pessoas que estão viciadas, elas precisam ser alcançadas pela graça de Deus, elas precisam ouvir do amor de Deus. Jesus ele veio até nós, ele veio revelar isso. É interessante que você notar o versículo 2, quando os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: é impressionante, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Eles não entendiam a razão principal de Jesus, que era para resgatar vidas. Eles não compreendiam o poder, a grandiosidade do amor de Jesus para com todas as pessoas. Por isso que Jesus estava ali com os pecadores, Jesus comia com eles, Jesus estava próximo a eles, para revelar que eles eram importantes, para revelar que eles têm valor, para representar que eles são amados, para demonstrar que ele é amado pelo Senhor Jesus. Todos nós precisamos recuperar essa intimidade com o Senhor, recuperar a nossa visão missionária,
recuperar a nossa visão e a nossa missão de organizar igrejas, de ir para os pontos dessa cidade, para os pontos do nosso estado, no Brasil e do mundo, para revelar que todos são importantes para o Senhor, que Jesus morreu por eles também, que Jesus morreu por toda a humanidade. E Jesus então ele deixa essa parábola, essa ilustração, que quando então aquele homem ele encontra aquela ovelha perdida, ele então coloca nos ombros, traz ao aprisco junto com as 99, e diz a Bíblia que houve uma grande festa. Louvado seja Deus, porque ele veio até nós para recuperar valores perdidos das pessoas fora de nossa casa, das pessoas fora do nosso templo, revelando que todos têm o alcance do seu amor. Você na sua casa, você é importante para o Senhor. A vinda do Senhor veio para mudar a sua vida. A vinda do Senhor, o Jesus que é amor, ele veio até nós para revelar, para te dar vida e vida em abundância, a vida em Cristo Jesus. Mas a segunda coisa que nós podemos ver nesse texto sobre a vinda de Jesus neste mundo, ele veio até nós para recuperar os valores perdidos de dentro da nossa casa. Se você observar os versículos 8 até o versículo 10, de 8 a 10, nós podemos ver uma mulher ali totalmente apavorada, assustada, preocupada, porque ela vinha 10 dracmas, ela perdeu uma, e ela então foi à procura daquela dracma perdida. É interessante que a partir do versículo 8 diz: ou suponhamos que uma mulher que tenha 10 moedas de prata e perca uma, acaso ela não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? Certamente aquela moeda para aquela mulher era algo precioso, era o seu esforço, era o seu trabalho. Para aquela mulher, aquela moeda era o seu maior valor, ela tinha um valor para ela, do seu trabalho, do seu esforço, da sua conquista. E nós também podemos reconhecer e buscar, precisamos encontrar os nossos valores perdidos dentro de nossa casa, dentro da nossa família. E quando encontrados, podemos celebrar com todos o prazer e a alegria em estar numa casa onde Jesus está e restaurou o amor, a compreensão, o perdão. Jesus veio até nós para revelar. Os fariseus não compreendiam isso, muitas pessoas não compreendem isso até hoje, que Jesus veio até nós para recuperar os valores perdidos de dentro da nossa casa. E nós vimos hoje pela manhã uma belíssima mensagem de Deus para o nosso coração sobre esta geração. Nós podemos e temos visto com grande tristeza o relatório que a Paulinha deu aqui em relação às crianças, porque são valores que estão sendo perdidos dentro da nossa casa. O valor do amor, o valor da compreensão, o valor do ouvir, o valor de estar juntos, o valor de se preocupar com os nossos filhos, o valor de se preocupar com os nossos pais, o valor de se preocupar com os nossos irmãos, o valor de ouvir, o valor do diálogo, o valor de poder abraçar, o valor de poder beijar, o valor de poder motivar, o valor de poder corrigir. Nós estamos perdendo isso. E Jesus veio resgatar esses valores dentro da nossa casa. Se nós queremos um avivamento bíblico, se queremos um novo mundo, se queremos um novo país, nós precisamos recuperar dentro da nossa casa o valor da nossa família, investir tempo com a nossa família, investir em oração com os nossos filhos, ensinar a palavra de Deus, motivar a leitura da palavra de Deus, a se comprometerem com a palavra de Deus. Ai, quantos valores perdidos dentro da nossa casa. Quantas joias preciosas dentro da nossa casa que nós estamos perdendo. Quantas preciosidades nós estamos perdendo dentro da nossa casa, por falta de amor, por falta de perdão, por falta de diálogo. Jesus ele estava ali no meio dos pecadores para mostrar a eles a importância da sua vinda, o valor que eles tinham. Precisamos dar valor à nossa família, porque através do Senhor Jesus, quando nós reconhecemos o seu amor, quando Ele chega até nós, quando Ele entra dentro do nosso coração, a família é restaurada, o amor é restaurado, a confiança é restaurada, o perdão é restaurado, porque Jesus ele veio até nós,
o Filho de Deus. Lucas estava mostrando a Teófilo exatamente isso. Você que agora é uma nova criatura em Cristo, você que agora que ama o Senhor, você agora que é amigo de Deus, você precisa sustentar a sua família através do valor, dar o valor necessário à sua família. E nós temos visto nesses 1 ano e meio, nessa pandemia, como faz falta um abraço, como faz falta um diálogo, sair junto com os amigos. Mas há muito tempo, as próprias famílias já estavam separadas, as próprias famílias já estavam distantes, dentro da sua própria casa. Mas o Senhor Jesus veio resgatar o valor dentro da nossa casa, dos valores perdidos, de poder dizer: eu te amo. Esta é a minha grande dificuldade. Eu preciso, às vezes eu lembro, às vezes eu falo: amor, eu te amo, e como aquilo muda. Eu lembro um dia, esqueço 50, mas eu estou tentando cativar, estou tentando mudar, porque eu sei que preciso valorizar, talvez coisas simples, coisas que passam despercebidas, e que nós muitas vezes não reconhecemos o valor de uma palavra, o valor de uma declaração, o valor de poder ouvir, de estar juntos. E louvado seja Deus, porque ainda como falho, o Senhor veio até nós para resgatar isso, para mostrar o quanto nós somos importantes, o quanto a família é importante, e poder então revelar, praticar isso a cada dia, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Mas há uma terceira lição muito importante aqui sobre a vinda de Jesus. Ele veio até nós para recuperar os valores perdidos de dentro do nosso coração. Jesus, ele usa uma outra parábola, a terceira ilustração, para mostrar àqueles homens, para mostrar às pessoas o valor que você tem. Quando a Bíblia relata desse jovem que pede a sua herança e sai de casa, pedindo a herança ao pai, estava simbolizando a morte do seu pai. E ele então sai da sua casa com toda a sua riqueza, com todo o seu dinheiro, com toda a sua herança. Ele começa a gastar isso com amigos. Ele não estava pensando no dia de amanhã. A geração de hoje que não consegue pensar no dia de amanhã é uma geração que quer curtir, uma geração que não pensa nos pais, que não respeita os pais, uma geração que não tem temor a Deus. E ele então, diz a Bíblia, que aquele jovem saiu de casa, pegou toda a sua herança, abandonou a família e foi curtir a sua vida. Mas certo momento da sua vida, ele sentiu a necessidade de estar com o pai. Ele olhou para dentro de si, ao momento que ele começou a se alimentar com a lavagem dos porcos, ao ponto que ele chegou, ele se desvalorizou quando ele saiu de casa. Ele se achava valoroso para si mesmo e disse: eu tenho potencial, eu posso sair, eu tenho todo o poder, agora eu tenho toda a liberdade, agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho amigos, agora eu tenho para onde ir. Mas ele jamais poderia saber que tudo aquilo que ele possuía, ele ia perder. Ele perdeu o dinheiro, ele perdeu os amigos, ele perdeu o caráter, ele perdeu a vergonha. E ele então agora no meio lá dos porcos, ele começou a pensar: quantos de meu pai estão nesse momento trabalhando, tendo comida, tendo abrigo, e eu aqui perecendo, morrendo de fome. E ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe: pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, me recebe como um dos seus jornaleiros, como um dos seus empregados. Aquele jovem estava gastando a sua vida. Ele não sabia o valor que ele tinha na presença de Deus. Ele não sabia o valor. Jesus estava mostrando, deixando bem claro para aqueles homens, e deixa bem claro para nós, que uma vida longe de Deus é uma vida que não reconhece o seu valor. Mas Jesus, ele não olha em relação a isso. Ele não olha para as nossas falhas. Ele veio até nós não para nos condenar, não para nos julgar, mas ele veio até nós para nos resgatar. Está diante de nós o grande desafio de voltar para a presença do Senhor. Está diante de nós reconhecer as nossas limitações, as nossas falhas, a nossa vida de pecado, e saber que eu sou importante para o Senhor, que eu sou importante para o reino de Deus. Hoje, quando podemos ver as crianças louvando ao Senhor aqui, a gente fica emocionado, a gente chora, porque quantas crianças de muito tempo atrás cantaram nos cultos e hoje estão fora
da presença de Deus e não reconhece o seu valor, não reconhece a grandeza da sua vida quando é colocada diante de Deus, e gastando a vida valorosa com os vícios, com as drogas, com as bebidas, com ódios, com mentiras. Cada um de nós sabe o valor que temos para nós mesmos, para os outros e principalmente para Deus. E como na parábola, a partir do versículo 11 até o versículo 24, como nesta parábola do filho pródigo, não sabemos tomar decisões por nós mesmos. Se você reconhece nesta noite que está perdido pela sua escolha, volte para Jesus, ainda dá tempo, porque você tem valor. Não destrua aquilo que é mais importante para você, que é você mesmo, que é a sua vida, que é a sua vida para o Pai. Volte para Jesus. Ele veio até nós para nos resgatar pelo seu amor, veio até nós para nos transformar, nos fazer uma nova criatura. Em Apocalipse diz: eis que faço novas todas as coisas. E se você observar nessa parábola, então diz que aquele filho voltando para casa, chegando talvez no portão da casa, o pai avista lá pela varanda, o pai vai e abraça o seu filho, mesmo barbudo, maltrapilho. Aquele homem então ele é abraçado pelo seu pai, aquele homem então, aquele jovem agora ele toma um banho, aquele jovem agora ganha sandálias novas, aquele jovem ganha as vestes novas, aquele jovem ganha um anel e uma festa, porque ele reconheceu o valor de estar na presença de Deus. Você reconhece o seu valor? Você quer reconhecer o valor da sua vida? Volte para a presença de Jesus, entregue a sua vida a Jesus, olhe para dentro de si e reconheça o quanto você era importante quando estava cantando, quando estava ensinando, quando estava pregando, o quanto que você era importante quando os seus avós, seus pais estavam orando por você, intercedendo por você, quanto você era importante quando você reconhece que tem alguém orando por você, que você tem ouvido a mensagem do Senhor, que você tem ouvido a pregação do Senhor, que o Senhor tem falado através dos hinos. Tudo isso para revelar que Ele veio até nós, para resgatar o valor do seu coração. O seu coração não pode estar mais perdido neste mundo, o seu coração não pode mais estar perdido pelas falsas amizades, porque o seu coração é precioso, é valoroso, porque Jesus veio morrer por mim, por você. Jesus veio revelar a nós o quanto nós somos valorosos para o seu reino. Ninguém é tão importante aos olhos de Jesus quanto aos pecadores por quem Ele morreu, porque Jesus é a única esperança para a família, para você, para a sua vida, para as pessoas que estão ao seu redor. Sabe por quê? Porque Ele veio e Ele recebe pecadores. Ele me recebeu no momento em que estava não conhecia ainda essa maravilhosa graça de Deus, ainda que em meio aos amigos, em meio à família, me sentia sozinho, desanimado ainda no início da minha adolescência, mas o Senhor veio até mim e mudou a minha história para a glória do Senhor. Ele veio até alguns da minha família e transformou a história. Ele veio até você e transformou a sua história, e Ele continua aqui para mudar a história. Ele continua para resgatar a sua vida. Ele continua sendo Deus, Ele continua revelando a sua graça, Ele continua sendo poderoso, Ele continua sendo amoroso, tanto, mas tanto, que Ele veio até nós. Não tínhamos condição de ir até Ele, não era através da religiosidade. Os fariseus estavam ali no templo, nos templos, nas sinagogas, para mostrar, para revelar a lei, para pressionar o povo. E Jesus então, mediante todos os ensinamentos, Ele veio, se você observar no capítulo 14, Jesus veio, Ele curou no sábado. Jesus ele vai ensinando a humildade. Jesus vai falando sobre o banquete, a razão dele vir aqui a este mundo. Jesus ele fala sobre o custo do discipulado. E Ele então, lá na sinagoga, lá no meio, como diz o texto, e os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles, porque eles não compreendiam a razão da vinda de Jesus, não reconheciam Jesus. Quem é Jesus para você? Como você reconhece a Jesus?
Nessa noite, abra o seu coração e reconheça que Ele veio até você, Ele veio até nós para nos resgatar. O valor dos que estão de fora da nossa casa, o valor perdidos que estão dentro da nossa casa e os valores perdidos dentro do nosso coração. Quem está sentado no trono do seu coração? Talvez o seu orgulho, talvez os seus bens, talvez a sua fama, e você vai continuar reconhecendo que você não tem valor, porque o maior valor, a maior riqueza é reconhecer e ouvir a voz do Senhor Jesus convidando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele veio até nós, Ele veio até você. Qual é a sua resposta? Qual é a sua reação da presença do glorioso, do bondoso, amoroso, da graça de Deus? Veio até nós. Eu quero Jesus, entreguei a minha vida a Jesus. Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Aqueles homens ficaram admirados. Não pode ser, Ele não pode ser o Senhor, Ele não pode ser o Messias. Ele está lá, Ele se reúne com pecadores, Ele come com eles. Jesus então, Ele usa essas 3 parábolas, essas 3 ilustrações, para dizer que Ele veio até nós para recuperar os valores perdidos fora de nossa casa, fora dos nossos templos, revelando que todos têm o alcance do seu amor, o alcance da sua graça. Ele veio até nós para recuperar os valores perdidos de dentro da sua casa. Lute pela sua família, comece com você, reconheça, recomece, procure o que você perdeu lá no início do casamento, que você não faz mais, que você não pratica mais, que era valoroso para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos quando pequenos. Recupere esse valor do amor, do perdão, da graça, da misericórdia. Jesus, Ele veio até nós para recuperar os valores perdidos de dentro do nosso coração. Não gaste a sua vida no pecado, não destrua a sua vida pelo pecado, mas deixe Jesus fazer algo novo no seu coração. Nesse momento, ore a Deus, reconheça o valor da sua vida e não se perca, não se perca. Jesus veio restaurar a sua vida. Ore ao Senhor, ore a Deus. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você que está aqui, fique de pé no seu lugar, dizendo com esse gesto: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu reconheço que Jesus veio até mim porque Ele me ama, e quero nesta noite entregar a minha vida a Jesus. Alguém? Fique de pé no seu lugar e nós vamos orar. Você quer restaurar o valor da sua família?
Tem que começar por alguém. Comece por você. Você sente esse desejo também de encontrar os valores perdidos dentro da sua família? Diga para o Senhor: eu quero encontrar e valorizar a minha família. Fique de pé no seu lugar também, para nós estarmos orando juntos. Obrigado, Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Deus, porque um dia ouvimos o Teu chamado e com alegria, Deus, atendemos o chamado do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor veio até nós e resgatou valores perdidos da sociedade, da nossa casa, da nossa família, e o valor de cada vida. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe.